As pessoas só entendem o que é uma depressão, as pessoas só entendem o que é um surto psicótico quando ou passa com alguém na família ou a própria pessoa passa. Porque eu já ouvi de pessoas que sofrem com depressão hoje falar para mim, eu achava que isso era bobagem, eu achava que isso era de gente fraca, eu dizia que eu não tinha mente fraca e que eu nunca ia ter depressão, que isso era É frescura. verdade. Essa era a E hoje está avaliação. sofrendo muito com depressão, muito, muito mesmo. Pronto, nós E temos algumas aquele caso, perguntas. pode fazer. Conrado, você quer começar com as perguntas? Você tem alguma por aí? Não, faz esse público aí, quem Pronto. tiver pergunta. O Helder, nós fizemos uma enquete, o Conrado, rapidamente, nós fizemos uma enquete lá no Instagram e no WhatsApp, e as pessoas mandaram algumas perguntas, e eu queria começar com o Sandro Gomes, de Periperi. Ele faz uma pergunta. Isso, eu até passei, na verdade, até porque o público, ele entrou e fez a pergunta para que fosse feita a psicóloga, certo? Sandro Gomes, ele faz a primeira pergunta. Existem sinais de alerta para combater o suicídio, nossa psicóloga? Deu para ouvir aí? Existe o quê? Sinais para combater o suicídio ou de alerta? sinais para indicar? Existe sinais de alerta para combater o suicídio? Existe sim. Uma pessoa, geralmente, quando está com algum adoecimento psíquico, quando está sofrendo, quando está passando por algum problema e tem essa ideação suicida, geralmente a pessoa ela dá indícios, né? A gente ouviu muito ao longo da nossa vida falar que quem quer se matar não fala. Mas isso é um grande mito, é uma grande mentira. Porque quem quer se matar fala sim. Em algum momento ela vai falar para alguém que tem vontade de morrer. E as pessoas vão dando indícios no seu dia a dia. Uma pessoa que vira para você e fala, eu queria dormir e não acordar nunca mais. Eu queria dormir a vida toda. Eu não presto para nada. Eu só causo problemas. E aí, quando a pessoa vai dando esses indícios... E outra coisa, uma pessoa que tem vontade de tirar a vida fala muito sobre morte. E uma pessoa que quer tirar sua vida não é uma pessoa fraca, como muitos pensam e falam e julgam. Não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa má, não é uma pessoa que se ama. É uma pessoa que traz muitas dores, não consegue lidar com suas dores, não consegue resolver suas dores. E o fato dela querer tirar sua vida é justamente para acabar com aquela dor e aquela angústia que ela sente e não consegue no seu dia a dia. E aí, às vezes, um julgamento errado de alguém é um gatilho para essa pessoa ir lá e concluir, né? E cometer o ato. E o suicídio é uma morte intencional. Às vezes a pessoa planeja anos. Tem gente que planeja anos tirar sua vida, meses, tem gente que em questão de dias, mas tem gente que há anos vem. Então, a gente tem que prestar atenção nesses indícios, até dos nossos filhos, das pessoas que convivem com a gente. Sempre essa questão da autoestima, da questão da valorização. Às vezes a pessoa tem essa desvalorização própria, tem esse desamor, esse desafeto consigo próprio, e a gente precisa observar isso. E quando chegar nessas pessoas, não julgar e nem querer saber o porquê, o que é que está levando a pessoa a isso, porque às vezes a pessoa não quer falar. É só mostrar que está ali, que quer ouvir, que quer ajudar, perguntar se precisa de ajuda, falar para a pessoa que ama. Isso aí já é um fator importantíssimo para uma pessoa que está querendo se matar, que acha que ninguém se importa com ela, e de repente você chega e dá uma palavra amiga. De repente você se mostra solícito a estar só perto da pessoa. A pessoa, muitas vezes, transforma aquela ideação suicida, pelo menos naquele momento, já muda de opinião pelo fato de ter alguém que ela pode contar. Então, as pessoas dão indícios, sim, e a gente precisa prestar atenção nisso. Tem outros fatores, né, como a depressão, o abuso de álcool. A pessoa que se afasta, que se tranca, né, que quer se isolar, que não quer ver pessoas, que não quer ouvir barulho, que não quer ir para a rua. É um sinal também de Boa, Conrado. Eu ia perguntar isso. Isso aí não é só uma questão, né? Existem outros fatores, como eu citei. E aí a gente vai ver o histórico dessa pessoa. Essa pessoa é recorrente nisso, foi uma coisa que começou agora.
ela sofre de algum problema, tem alguma doença, alguma comorbidade, sofre de depressão, faz uso de álcool, de alguma droga, de substâncias psicoativas, algum medicamento que pode estar causando isso, então a gente precisa entender. E as pessoas dão sinais, né? Como eu citei alguns aqui, elas dão sinais. De que realmente não está mais satisfeita em viver, que a vida não traz mais prazer. As pessoas vão dando sinais, aos poucos, mas vão dando. E essa questão do isolamento, de não querer falar com ninguém, pode ser tanto a questão do suicídio, da ideação, como pode ser também uma depressão, né? A pessoa está já iniciando ali. Mas é isso, essa depressão, ela não vai avançando, essa depressão, esse comportamento depressivo, não vai avançando para chegar ao suicídio. Não, nem todos os casos de depressão levam ao suicídio, né? Porque tem a depressão leve, tem a moderada e tem a grave. Então, tem alguns casos de depressão, nos casos mais graves, que a pessoa tem a ideação suicida e precisa de uma atenção maior. Tem pessoas que precisam até de um internamento para estabilizar, precisa de medicação, de antidepressivos. Mas no caso mais leve, geralmente a pessoa não tem essa ideação suicida. A pessoa tem mais a questão da tristeza, a apatia, a falta de vontade de fazer algumas atividades, de não querer ver ninguém. E aí, se não cuidar, vai evoluindo, vai para moderada, vai para mais grave. E aí, quando chega nessa parte da ideação suicida, a gente já considera um quadro gravíssimo, né? Pronto. Tem a participação aqui de algumas pessoas, né, na nossa live. A Tony Mascarenhas também, meu. Isso, Una Santana, né, fala da boa noite e fala que esse tema é de extrema importância, dando parabéns aí a todos. E tem uma pergunta aqui que foi a partir do direct, que é de David, né, da Boca do Rio, que a pergunta é a seguinte: as mulheres são mais afetadas do que os homens na questão da depressão? Segundo os dados, na realidade, a depressão, ela não tem uma causa específica, né? Não é como a diabetes, que a gente sabe que é o aumento do açúcar que vai causar diabetes. Não é como o AVC, que a gente sabe que a pressão arterial alta, ela vai levar a pessoa a ter um AVC. Não. A depressão, ela não tem uma causa específica. Não se tem ainda dados do que é isso causa depressão, aquilo causa depressão. Então, tem N fatores na vida de um ser humano que pode causar a depressão. E isso aí, hoje em dia, tá muito relativo, essa questão de homens e mulheres, porque até crianças a gente tem visto um quadro depressivo. E cada vez mais está aumentando. Principalmente homens, tem muitos homens sofrendo com depressão e segundo alguns dados, mais homens do que mulheres. Segundo os dados nos trazem, mais homens do que mulheres com depressão, mais homens do que mulheres cometendo suicídio, porque muitas vezes também tem muitos homens que têm essa questão de ter vergonha de falar, de achar que é bobagem, de achar que é fraqueza. Eu não sou fraco para ter depressão. Depressão é coisa de gente que tem mente fraca, e não é. É frescura. Então, Agora, é frescura. Edilane, tem uma pergunta aqui, na verdade, de Tony Mascarenhas. Ele colocou o seguinte: existem outras formas de suicídio. Ele deu o exemplo do policial, que é uma forma mais sutil, que ele tomou uma decisão assim. Eu não estou rápida. ouvindo direito, cortou. Repita aí a pergunta. Tony Mascarenhas, ele está participando da live, ele colocou aqui algo assim de suma importância. Ele falou sobre a questão do caso do policial. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir aí? Tá, mas está cortando. Tá cortando? Estou ouvindo, mas está cortando. Vá. Tony Mascarenhas fez a seguinte pergunta. Ele colocou aí, participando da nossa live, que existem outros sintomas do suicídio. Sutis. Foi o caso do policial. Sim. A coisa aconteceu de imediato. Ele já vinha sofrendo de depressão ou foi algo que aconteceu assim, de uma hora para outra? Eu acredito que ele já vinha sofrendo, como eu falei. Muitas vezes as pessoas não expõem o que está sentindo. Muitas vezes as pessoas criam essa barreira em falar: eu preciso de ajuda, eu estou sofrendo, eu estou sentindo isso. As pessoas não falam. Então, ao meu ver,
ao pouco que eu pude perceber, ele já estava sofrendo, ele já estava com algum tipo de adoecimento psíquico, ele já estava com algumas revoltas em relação a salários, porque eu me apeguei nas falas dele, né? O que ele falou naqueles momentos ali, porque segundo a mim, ele não demonstrava adoecimento, ele não demonstrava tristeza, ele não demonstrava agressão, ele se mostrava uma pessoa pacífica, um trabalhador responsável, uma pessoa que ninguém nunca imaginou que pudesse fazer aquilo que ele fez. Mas eu me apeguei na fala dele. Então, eu acho que ele já vinha sofrendo com algum tipo de transtorno por conta da fala dele. Eu peguei algumas coisas que ele falou, que ele falava sobre salário, ele falava que não queria mais tirar a vida de pai de família, que não queria mais prender pai de família. Ou seja, a gente viu muito isso nessa pandemia, questão de pessoas que estavam abrindo seus comércios escondidos, e a polícia ter que ir lá, ter que intervir, ter que fechar, ter que multar. Então, pelo que ele expôs ali, ele estava indignado já com essa questão, com a precariedade de salário da polícia, com as condições de trabalho, com a falta de assistência. Então, ele foi um grito de liberdade que ele fez ali e que eu acho que ele falou por todos os policiais, todos, que talvez não tenha coragem de falar, talvez não tenha coragem de expor, e ele expôs ali. Só que ele já chegou, ele já expôs a dor dele num momento crítico, ele já estava num momento crítico e ninguém viu, ninguém percebeu que ele estava sofrendo. Foi a questão do que eu falei, a gente está sempre prestando atenção no outro, em quem está do nosso lado, em quem dorme na mesma casa que a gente está sempre com esse olhar, né, de ver se a pessoa está bem, se está precisando de alguma coisa, às vezes um abraço faz diferença, um eu te amo, um bom dia, boa noite, faz muita diferença na vida da pessoa. E o que eu trago em relação a ele é isso. Ele vinha sofrendo, sim, porque pela fala dele ali, pelo que ele expôs ali, naquele momento, foram questões que não criou revolta nele de um dia para a noite. Foi coisas que veio acumulando e ele não soube lidar com aquilo. Né? Não teve uma boa assistência, como a gente sabe que os policiais não têm uma boa assistência psicológica, porque eles dizem que tem, né, como o secretário falou no dia do ocorrido, que tem, mas não tem, porque ter uma boa assistência psicológica é uma questão de anualmente, ter momentos para eles falarem, para eles serem ouvidos. Eles não têm isso, quando adoece, precisa, vai